Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer um bate-papo. O pessoal sempre pede, né? Ah, faz mais vídeo de bate-papo e tal. Gente, e eu quero aproveitar então os meus últimos dias de férias, né? Porque na semana que vem eu já retorno às minhas aulas, né, do curso que eu faço. E aí fica mais corrido, né? Gente, esse vídeo já faz algum tempo que eu quero gravar, porque é um vídeo bastante pedido, que é sobre a depressão. Né? Então, assim, em que momento você deixou de se cuidar? Em que momento você se perdeu? Em que momento você se abandonou? Só voltando um pouquinho, por que eu criei o canal? Gente, no final de 2021, na verdade, eu comecei a criar conteúdos no começo de 2021, mas eu criava mais assim pro Instagram e tal, e aí no final de 2021 eu resolvi criar o canal de autocuidado, para estimular o autocuidado. Por quê, gente? Na pandemia a gente viu o índice assim, de pessoas com depressão aumentar demais, porque por todos os fatores que a gente já sabe, né? Perda de ente querido, de trabalho, de renda, de tudo, né? O medo, a insegurança em relação ao futuro, a desesperança, enfim, é tudo que a gente já falou. E aí, gente, o tema depressão, muita gente pede, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em depressão, muitas pessoas pensam que é assim, a pessoa fica chorando o tempo todo, fica lá deitado na cama, no sofá, largado, sem tomar banho, chorando. Gente, não necessariamente, né? A depressão, ela é 880. Ou a pessoa, ela tem um nível de ansiedade altíssimo que vai atrapalhar a rotina dela, atrapalhar a execução de tarefas diárias, ou a pessoa ela vai ter um índice tão baixo de energia. É como se a luz dela se apagasse, o brilho dela acaba, é como se ela não tivesse mais aquele brilho nos olhos, fica uma coisa opaca, né? Entre aspas, tá? Então, é 8 ou 80, ou a pessoa ela tá ali com uma ansiedade louca, que ela tem que trabalhar em 2, 3 empregos, final de semana ela vai arrumar um bico, ela não consegue parar, aquela ansiedade que ela não dorme direito, não come direito, tá sempre acelerada, ou ela tá apagada, a energia dela se esgota, é como se a pessoa, para ela fazer um movimento, fosse muito penoso, a pessoa não consegue executar movimentos, ela fica mais lenta, é como se a energia se esgotasse, tá? Então, a depressão é nesse ponto. Gente, lembrando que eu trago alguns vídeos, assim, de bate-papo, de alguns temas, assim, mais, que estão aí na sociedade atuais. Eu sou psicóloga, tá? Então, além de gostar de criar conteúdos, eu sou também psicóloga. Vamos lá, então, gente. Então, muitas pessoas falam que começou a assistir o canal, que depois que começou a assistir o canal, os vídeos e tal, começou a se cuidar mais. Então, ela sentiu mais motivada pra se cuidar. Muitas pessoas deixam ali nos comentários falando que tinha depressão, ou que tem depressão, que está num processo de tratamento, porque, assim, a depressão exige um tratamento químico, né, que é medicamentoso, que nosso cérebro precisa daquela química para ter essa reviravolta, e a pessoa retornar ao nível que ela de funcionamento que ela tinha antes, e também da terapia, né? A psicoterapia é essencial, né? Porque eu falo que a psicoterapia é um investimento em si próprio, né? Porque às vezes a gente compra tanta coisa, perfume, creme, roupa e tal, e esquece da saúde mental. Então é muito importante a gente pensar na saúde mental. Sempre que eu falo nisso, gente, investimento, eu lembro nas Olimpíadas. Vocês vão lembrar. Teve uma ginasta, ela era assim, a promessa de medalha, e ela resolveu não competir mais ali nas Olimpíadas por conta da pressão que ela estava já vivendo há algum tempo, e ela estava num processo, não vamos dizer que ela tinha depressão, mas ela estava se sentindo esgotada emocionalmente, ela preferiu se retirar, né, para se cuidar. Então, isso é um exemplo de como que a saúde mental, como que o nosso emocional, ele pode contribuir para melhor ou para pior, tá? Então, vamos lá, gente. Muitas pessoas acabam desenvolvendo um quadro depressivo, ou... Porque, assim, para formar realmente, para falar que a pessoa tem depressão, ela tem que ter pelo menos 5 ou 6 sintomas, né? Pelo menos durando 6 meses ali, ela sentindo
aquele episódio assim de angústia extrema, tal, por 2 semanas seguidas, todos os dias. Porque às vezes a gente fica deprimida, ainda mais a mulher que tem a TPM, que a questão hormonal muda tudo, né? A pessoa, quando a mulher tem bebê, né? O pós-parto também é muito difícil. Então entra a questão da menopausa, mexe muito. Então a questão hormonal para a mulher é terrível, desregula totalmente o emocional. Então isso também a gente tem que pensar que a pessoa ela pode estar vivendo um quadro ali de... ela tá no TPM, ela teve bebê, ou ela tá na menopausa, aí exclui, né? Não pode ser que a pessoa esteja com depressão, mas a gente tem que pensar nesses fatores aí. Então vamos lá, vamos descartar. A pessoa não tá na TPM, não tá no pós-parto, não está na menopausa. De repente ela começou a sentir muita ansiedade ou aquela energia muito baixa, muita vontade de chorar sem motivo nenhum. A gente pergunta, por que você tá chorando? Não sei. Ela perdeu a vontade de fazer o que ela fazia antes. Então, as atividades que antes era prazerosa, ela passa a não ter mais vontade de fazer. Tipo, fazer as unhas, lavar o cabelo. Porque aqui, gente, o canal é um canal muito simples. Entanto que eu apareço aqui, nossa, faz muito tempo que eu não apareço maquiada. Só tô sempre assim, com um batonzinho. Hoje eu nem coloquei brinco que eu esqueci. É tudo muito simples, eu não tenho cenário elaborado, eu não tenho nada. Né? Então o canal, o objetivo do canal é mostrar a vida real, o dia a dia, nosso dia a dia, né? Porque eu falo assim, que a pessoa que fica arrumada o tempo todo só é novela do Manuel Carlos. Não tinha aquelas novelas que a gente amava, né? Assistir, que as mulheres ficavam o tempo todo arrumadas. Gente, só novela, só na ficção, porque no dia a dia a gente tá ali fazendo serviço de casa, né? Serviço de casa, tá limpando casa, fazendo comida, cuidando de filho, lavando roupa, passando roupa. Até agora há pouco minha máquina tava ligada lá, lavando roupa. Então, assim, aquela correria. A gente trabalha fora, trabalha dentro de casa, e é aquela correria, né? Então, não tem como a gente ficar o tempo todo arrumada. Então, então aqui é a vida real, gente. Então, vamos lá. Então, a gente vai perceber que muitas atividades que a pessoa gostava de fazer, ela para de fazer. Ela começa a diminuir a frequência até chega o ponto que ela parou. Então, a mulher que adorava fazer as unhas, ela para de fazer as unhas, deixa de pintar o cabelo ou de lavar o cabelo, de cuidar da pele, de fazer o skincare, de passar um hidratante no corpo. Quando ela percebe, ela já parou. Ela parou com tudo, a pessoa parou com tudo. E homem também, porque a gente vê assim, os homens também, às vezes é até mais difícil perceber no homem, porque a mulher, ela dá mais sinais, o homem, ele tem essa dificuldade para procurar ajuda. Tanto ajuda física, né, em termos de saúde física, como saúde mental. A mulher, ela tem essa facilidade para falar mais sobre o que ela tá sentindo. O homem, então fiquem atentos aí em relação aos filhos, maridos, namorados, pais, né? Porque o homem a gente acaba tendo mais dificuldade para identificar. Então, o que acontece? A pessoa ela começa a deixar, ela começa a se abandonar. E quando a pessoa percebe, ela tá ali, ó, ela se abandonou. Ou numa agitação, numa ansiedade louca que consome ela, que corrói ela, ou ela entra num estado assim de perda de energia, como se algo sugasse a energia e ela ficasse totalmente ali desfalecida, sem vontade de nada, tá? Então, gente, vamos pensar, você se sente assim nesse momento? Ou você já se sentiu assim nesse momento? Ou você percebe que você tá dando alguns indícios, chega, vê que as unhas, né, o esmalte tá saindo, deixa assim mesmo, não vou fazer minha unha. Gente, parece bobagem, mas não é, tá? Porque então, é aquela pessoa que, de repente, ela se cuidava bastante e ela parou. Você chega na casa dela, a casa era aquela casa limpinha, organizada, tudo bonito. A casa começa a ficar suja, a cama começa a ficar sem arrumar, começa a ficar a louça na pia. No entanto, que não sei se vocês já assistiram aqueles programas de acumuladores. Geralmente, aqueles programas que quando a equipe entra na casa, eles não conseguem nem abrir porta, abrir janela, porque tá toda abarrotada de entulho, de coisa acumulada ali, coisa podre, comida podre na geladeira, e coisa velha, e coiseira ali, e geralmente tem um psicólogo ali, um terapeuta junto, e quando ele vai analisar essa pessoa, a pessoa ela está vivendo um quadro de depressão gravíssimo, gravíssimo.
né? Então a pessoa ela se abandona, ela deixa de fazer aquilo que dava prazer antes para ela, agora já não dá mais prazer. No entanto, que quando eu vou atender um paciente, uma das perguntas que eu faço é que a pessoa começa a descrever a rotina dela. E aí eu pergunto, tem alguma coisa que você gostava de fazer que agora você já não tem mais vontade? Ah, eu gostava de jogar futebol, eu gostava de ir na academia, eu gostava de fazer caminhada, eu gostava de fazer minhas unhas, gostava de cozinhar, de cuidar da minha casa. E aí eu pergunto, e agora, como que tá? Ah, já não tenho vontade de mais nada, não tenho prazer mais nisso, tal, tá? Então, tem esse ponto. E aí tem a questão também da ansiedade, tá? Porque a gente vê assim... Pelo menos na pandemia, muitas pessoas se endividando porque começaram a comprar online. E aí a pessoa entrou naquele ritmo louco. Então, a gente tem que tomar cuidado porque também pode ser um indicativo, tá? Igual eu falei, a depressão é o 880. Aliás, os problemas emocionais, as psicopatologias, elas são 880. Então, o medicamento e a terapia, ela vem fazer isso aqui, ó, vem equilibrar, vem ajudar a pessoa a se equilibrar. O medicamento, ele ajuda a equilibrar, né, a química que tá faltando no cérebro. E a terapia vai fazer a pessoa entender a situação dela, ela vai ser confrontada, ela vai encarar o problema dela, vai encarar, o psicólogo vai ajudar a trazer lá do inconsciente esse problema, e a pessoa vai olhar para aquilo e vai reconhecer, falar, é meu, eu tenho esse problema, eu tenho que reconhecer. A partir do momento que ela reconhece, ela consegue mudar. A gente só muda quando a gente reconhece que aquele problema é nosso, não é do outro, né? Porque assim, é muito mais fácil a gente jogar, a gente projetar nosso problema no outro e falar, ah, mas olha o que ele fez eu fazer, não é assim? Olha o que ele fez eu fazer por causa dele, por causa dela, olha o que aconteceu. Não, gente, o problema é nosso. Nós estamos ali. Aquele problema está em nós. Então a terapia vai fazer isso, ajudar a pessoa a olhar para aquele problema e falar, é meu isso aqui. E como que eu posso mudar? Né? Então, a gente só consegue mudar a partir do momento que a gente entende aquilo, que a gente reconhece aquilo. Enquanto a gente não reconhecer, não é assim? A pessoa, às vezes, ela tem um problema de saúde e ela tá ali, ela tá comendo algo que ela não pode comer. E aí, quando ela passa mal, aí ela falou, pô, aí dá um susto, né? Dá um clique, falou, pô, eu não posso mais comer isso. Então, é mais ou menos assim. A gente só muda quando a gente entende aquilo, quando a gente reconhece que a gente tem aquele problema. Gente, então esse vídeo já ficou mais longo do que eu imaginava que fosse ficar. É um bate-papo aqui, ó, assim, bem descontraído, bem informal, porque o pessoal tá pedindo bastante esse papo sobre depressão, né? Então a depressão é isso, é quando a pessoa ela está acelerada demais, a ansiedade está atrapalhando a rotina dela, porque assim, ansiosos todos nós somos. Nós estamos vivendo uma era da ansiedade, é uma geração ansiosa. No entanto que a gente acelera os vídeos para assistir, acelera lá nos aplicativos de mensagem, né? Coloca no e-mail 2 para ir logo. Então nós estamos vivendo tempos ansiosos. Mas o que acontece? É uma ansiedade, a pessoa com depressão, uma ansiedade que vai atrapalhar a rotina dela. Ela tá tão ansiosa que ela não consegue executar as tarefas que ela tem que executar. Ela começa uma e para, começa a outra e para. E quando ela começou tantas coisas e não conseguiu terminar. Porque a ansiedade, a pessoa ela quer fazer logo, quer fazer rápido, faz mal feito. E aí gera mais angústia, autoestima baixa, porque e aí vira aquela bola de neve. Ou então tem aquele ponto, outro extremo, né? A pessoa ela perde a energia, ela não tem mais vontade de fazer o que ela fazia antes, ela não tem vontade de sair da cama, não tem vontade. Aí chega o ponto de não conseguir se alimentar, não conseguir fazer a higiene dela, não tomar banho, lavar o cabelo, cortar o cabelo, pintar. E quando ela viu, ela se abandonou. Então eu quero deixar essa reflexão. Você se sente assim? Ou naquela aceleração que tá atrapalhando a sua vida, a pessoa começa a consumir, comprar demais, gastar demais, comer demais, beber demais, usar algumas coisas que não deve, né? Então começa, às vezes, até se automedicar com alguns medicamentos, né? Algumas coisas. Tem pessoas que vão naquele extremo também do uso de substâncias psicoativas, né? Das drogas. Muitas pessoas que são usuários geralmente têm uma depressão ali que está implícita ali e ela não percebe. Então tem esse fato, o exagero, né? Tudo é muito exagerado. E muitas vezes muitas pessoas não percebem que esse exagero
diz respeito a uma depressão. Porque quando fala depressão, a gente fala, a pessoa tá assim, né? Tá ali, não consegue nem falar, não. Tem essa questão também da fuga, né? Porque todo exagero é uma fuga. Gastar demais, comer demais, beber demais, praticar exercício demais, tudo que passa do limite dela, daquela pessoa, liga o alerta, porque ali pode ter uma depressão. A pessoa tá acelerada, tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, arrumou, tá com 2, 3 empregos, liga o alerta, porque ali pode ter uma depressão. A pessoa não tá só vivendo uma fase ansiosa, ali pode estar uma depressão. E tem o outro extremo, que é a pessoa perder a vontade de fazer o que ela fazia antes, começar a se abandonar, abandona a limpeza da casa, a organização, começa a faltar no trabalho, começa a produção dela a diminuir a produção, a não render no trabalho, muitas vezes causa uma demissão, tá? Então ela não tem mais vontade de socializar, não tem mais vontade de ver pessoas, ela vai se isolando, né? Esse isolamento social. Então tem todos esses fatores, tá? E lembrando que a pessoa, quando a depressão, quando ela tem uma depressão mais voltada para aceleração, para os excessos, a pessoa também se abandona, porque ela começa, tô olhando ali a Luna, gente, ela tá rolando no sofá, ela começa a cometer alguns excessos que vai fazer mal para a saúde dela física ou emocional. E tem outra questão também, gente, de excessos. Hoje em dia a gente vive muito na era da busca pela perfeição. Então a gente vê pessoas fazendo essas harmonizações faciais e se desfigurando em busca de um padrão de beleza que é inalcançável. A pessoa, ela colocou na cabeça que ela quer aquilo e ela vai. Quando ela vê, ela se desfigurou, ela se despersonalizou em busca de algo que é inalcançável, né? E quando ela percebe, ela não é mais ela. Quem sou eu? Né? Eu me despersonalizei em busca de um padrão que não existe. Também pode ter uma depressão ali. São as fugas, né? As buscas incansáveis e inalcançáveis. Ela busca e nunca tá bom. E troca de amigo, e vai. E turma, tem que ter um monte de gente, tirar selfie com aquele monte de gente, amigos. E quando ela vê, ela está sozinha, porque é aquele excesso, né? Tem que estar sempre fala muito, muita gente, não consegue ficar sozinho, porque nós precisamos do equilíbrio. Nós precisamos ter a vida social, se relacionar, né, socializar com pessoas, mas também precisamos estar só, estar em silêncio. Você consegue ficar em silêncio ali na sua casa, assistir uma novela, um filme, uma série, ler um livro, Você tem paciência para estar, né, para viver esse momento sozinho? Você consegue estar um final de semana em casa sem sair, sem estar com um monte de gente, sem essa necessidade de estar postando foto enfim. É uma reflexão que eu vou deixar. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários sugestão de para próximos vídeos. Esse vídeo já ficou longo demais, gente. Vão assistindo, pausem, depois voltem a assistir, tá? Mas é um conteúdo necessário, então a gente acaba às vezes trazendo bastante reflexões, então eu quero deixar essa reflexão. Hoje, você está vivendo ou o extremo da aceleração, do gastar demais, comer demais, harmonizar, né, desarmonizar demais, né? Você tá naquela fase, tá naquele outro extremo de não ter energia para nada, de começar a não conseguir mais fazer o que você fazia antes, a não gostar mais de fazer, não ter prazer mais de fazer o que fazia antes. Reflita, deixa aqui nos comentários. Se caso você quiser deixar uma mensagem em inbox, eu vou deixar meu Instagram para você deixar mensagem em inbox. Tem pessoas que não gostam, né, de deixar o comentário ali, que não se sente à vontade, mas quem se sentir à vontade, deixe o seu depoimento, deixa ali, que aí eu vou trazer mais vídeos e a gente vai conversando, tá bom, gente? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês, né? Me desculpe nesse vídeo super longo, mas quem não tiver tempo, às vezes na correria, e assistir ele todinho, assista, pausa, depois volta, né? E aí você deixa o seu comentário, o seu depoimento, tá bom, gente? Ó, quem não for inscrito, corre lá, se inscreva, deixa aí o seu comentário, o seu joinha. Gente, um grande abraço e tchau, tchau, até o próximo vídeo.